Olá pessoal, estamos de volta com a nossa segunda aula do curso Salgadinhos para Festas, Fritos e Assados. E quem nos ensina tudo é ele, que é fera e que sabe demais, Roberto Kiss. Tudo bem, Roberto? Tudo ótimo, né? Vamos aí para a nossa segunda aula. Hein? Vamos que antes maravilha. relembrar a nossa primeira? A primeira aula me deixou muito feliz, né? Fizemos a nossa coxinha, ensinamos a maneira correta de fazer a massa e, é lógico, a nossa bolinha de queijo. E tá? agora, Roberto, conta um pouquinho. Pois é, então, agora nós vamos falar de um assunto que eu acho muito interessante, que é fabricar quibe. Né? Muita gente me diz assim, no meu cardápio eu não tem quibe, tá? Aí a pessoa nem explica muito, porque tem um macetezinho, tem que realmente saber fazer, tá? E depois a gente vai para uma maravilha de queijo, vocês vão amar essa sugestão, ela vai lembrar uma bolinha de queijo, porém não é por aí, tá? E ela é empanada aí com a mandioca, tudo de bom. Tudo de bom. Então vamos lá para o nosso quibe recheado. Vamos começar com a nossa massa. 500 gramas de trigo para quibe, água morna, a gosto, 600 gramas de carne moída, patinho de preferência, 68 gramas de sopa de cebola, 20 gramas de pó de limão, hortelã, salsinha e sal a gosto. Tá? Depois eu vou explicando os ingredientes Perfeito. à medida que nós formos utilizando, tá? O trigo, perdão, eu tenho que primeiro ver um de boa procedência, de boa qualidade, relembrando isso, tá? Tudo que eu for fazer de qualidade. Teve uma promoção assim, assado, não é o melhor caminho às vezes, porque você pode ter um prejuízo no sabor, tá? Uma forma de você preparar o seu trigo é colocar água morna e deixar 1 hora, tá? Então, esse nosso aqui, nós já deixamos ele de molhinho na água, tá? E o grande segredo aqui do nosso trigo é justamente, tá? Esse. Então, olha só que bacana, ó. Eu já tenho aqui o meu trigo que ficou de molho, já está macio, né? E por que eu coloquei ele todo aqui agora? Para mostrar para vocês o que eu preciso, tá? Eu preciso fazer com que o trigo ganhe liga. Eu só consigo fazer isso na medida que eu manuseio esse trigo. Então, uma ótima forma de você trabalhar é com um processador. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu não precisei tirar excesso de água, tá? Você só cobre assim um dedinho para cima e tá de bom tamanho, tá? Então, agora eu vou usar o processador como um aliado, tá? E ele vai o quê? Processar esse trigo e vai juntar, vai homogeneizar esse meu trigo, né? E aí eu vou ter o melhor do quibe depois para fritar, porque ele não vai arrepiar nem nada, tá? Agora eu vou pedir aqui para Magda, né, que ela sabe pilotar esse processador aqui, né? E agora vamos lá. Para processar, existe um número certo, um grau certo, não sei como que funciona Pode isso. ser naquela primeira, ou como a gente está fazendo aqui, tá? Ou pode ser também naquela segunda, que é mais rápido, tá? Então, você pode fazer dessa forma, ou com a primeira velocidade, ou com a segunda, né? Que aí dá certinho. Magda, vamos lá, como é que é o negócio aqui? Tá. Não, é para lá. Uma máquina, não precisa tirar. Olha, então, o que eu vou conseguindo aqui, tá? Fazer com que esse meu trigo, ele começa, ó, a criar liga. Então, o que eu preciso é isso, tá? E aquela coisa, Roberto, mas como é que você aprende isso? Você observa, você pergunta. E tinha uma pessoa que fazia quibe, né? E eu perguntei para ela, mas qual é o segredo do quibe? Ela me falou o seguinte: trabalhar o trigo, tá? Ó, ele vai formando uma massa aqui, ó. É isso que eu preciso.
Então eu vou processar um pouquinho mais, tá? Vou pedir para a Magda aqui ligar o nosso processador, tá? Roberto, quem não tem um processador, as pessoas antigamente esfregavam ele nas mãos? Pode ser. Tá. Essa seria uma forma, esfregar nas mãos, tá? Ou então, sovar. Tá? De novo, sovar numa bacia, em algum lugar assim, e aí você vai ter o resultado. Roberto, eu tenho aquela máquina que moe carne manual. Maravilha, passe lá. Uma época, eu tinha um moedor de carne, eu passava no moedor de carne elétrico, tá? Isso para mim facilitou bastante. Ah, tô aprendendo. Então, feito isso, tá? Eu vou ter que acrescentar agora os demais ingredientes, tá bom? Então, quanto mais eu sovar o trigo, quanto mais eu der aquela liga, melhor o resultado, não vai estourar e não vai deixar o recheio sair também. Isso é importantíssimo, tá? Perfeito. E uma outra coisa também, não vai... sabe aquele quibe arrepiado assim, né? Que não fica bonito, né? Ele fica estranho num evento e tal. Então tem que ser aquele quibe lisinho, tá? Vamos falar um pouquinho de carne aqui, né? Eu estou usando aqui patinho moído. Mais indicado? É o mais indicado. Tá. Sempre pedir para moer 2 vezes, tá? Por quê? Porque ele vai ficar mais fininho, a carne vai ficar mais fina e ela vai também unir melhor na questão do trigo aqui, tá? Então essa coisa do moer 2 vezes é por aí também, tá? Se eu usar um outro tipo de carne, uma carne de repente mais barata, vai dar diferença no sabor? Então, a carne mais barata, ela tem um pouco mais de gordura. Então, talvez eu tenha esse resultado no meu quibe. Então, por isso o indicado é o patinho. Tem gordura? Tem, porém numa quantidade melhor. Ali eu vou ter um resultado melhor no final, tá? Existem algumas pessoas que gostam de, nesse momento, misturar 2 tipos de carne, tá? Carne de vaca e carne de porco. E o quibe fica maravilhoso, tá? Eu conheço mercados do tipo municipal de bairro que moem a carne de porco. E se você for lá no Mercadão, aqui em São Paulo, né, pessoal? Eles também moem a carne de porco. É fantástico, tá? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso de união, eu preciso que as coisas realmente vão fazendo aqui a vez de homogeneizar. Sopa de cebola. Aí, só reforçando, pessoal, aquela sopa de queijo lá da bolinha de queijo tá pertinho ou do ladinho da sopa de cebola, tá? Facinho de encontrar. Facinho de encontrar, não tem como. Limão. O limão é um ingrediente que é fundamental para eu fazer o meu quibe. Só que o limão, ele vai deixar vestígios de umidade excessiva, tá? Então, hoje existe no mercado um pó sabor limão. Eu vou contar um segredinho. Na verdade, ele é para sobremesa, tá? Inclusive, na embalagem é assim, pó para sobremesa, sabor limão. Só que como ele não tem açúcar, eu uso massas de quibe. E ele me dá um resultado fantástico. Ele equilibra no sabor, ele não tem o excesso de caldo e deixa realmente o sabor aqui fantástico. Olha, tá? Ótima dica. Vamos lá, pode? Desculpa de muita pergunta. É um pó para sorvete? Não, é um Não? pó para sobremesa. Tá, Tá? sobremesa. É assim que você vai encontrá-lo no mercado. Lojas de artigos para festa. O Roberto sempre aprontando, né? Poxa vida, eu não tenho, né? Exatamente. Não tenho isso, não encontrei. Eu vou espremer o limão. Limão, tá? Quanto? Para a receita toda, caldo de 2 limões, tá bom? Olha, o que não pode faltar no meu quibe, tá? Hortelã. E agora aqui eu tenho salsa novamente. Sopa de cebola tem sal, então cuidado nessa hora. Eu vou só corrigir porque o trigo ele não tem sabor, né? Então tá fácil.
2-0. Aprendi. Obrigado, viu? Então o trabalho é misturar tudo. O equipamento me ajuda nessa parte, tá? Se não, isso daí eu teria que estar fazendo na mão, na mão, na mão. Vocês percebem que já vai formando as bolas, porque ele está bem sequinho, a carne está bem seca, né? Então tudo isso me proporciona essa junção dos ingredientes, tá? Vocês sabem que aqui a gente tem que adiantar alguns processos, né? É a mágica da televisão. televisão. É a mágica, tá? Então aqui eu já tenho a minha massa, depois que eu mexer bem, tá? Ela vai ficar assim. Nossa, Roberto, essa aqui tá vermelhinha, essa aqui já fica um tom diferente. É o ácido do limão que agiu na carne. Depois então, que você tira do processador, você chega a sovar um pouco? É bom você dar uma sovadinha. Tá. Eu vou pedir para a Magda tirar, Tá. A gente pode até sovar um pouquinho, tá bom? Mas eu preciso chegar neste ponto aqui, ó. Ó, percebam que ela tá bem sequinha? Uhum. Tá? É isso que eu preciso. Aí nós vamos para o nosso recheio. Vamos lá falar O um nosso pouquinho do quibe, recheio? Um recheio difícil. Nossa! Olha, você vai ter muita dificuldade, ruim, né? Olha, recheio do nosso quibe, 350 gramas de requeijão cremoso. Olha, dá até água na boca. Tá? Tá? O nosso requeijão aqui não tem o que errar. Notem o seguinte, eu quero mostrar só, não é aquele requeijão que você compra de copo, tá? É aquele requeijão que tem uma textura, né? Mais firminho, mais né? firmezinho, ó. Porque senão ele realmente vai vazar no meu quibe também. Milagre a gente não faz, né? Tá? Olha. Então esse acabou de sair do processador. Exatamente, até bacana mostrar. ó. Nota como eu faço com as mãos, tá? Eu realmente procuro misturar bem agora aqui, né? Olha. E o mais importante que eu preciso mostrar para vocês, ele tá sequinho, tá? E com aquela textura que eu preciso, né? Na hora que eu for modelar o meu quibe. Nós estamos falando de negócios também, tá? Então, de repente, se alguém quiser partir para um quibe assado aqui, dá para a gente fazer o quibe assado até numa marmitinha, de repente, já vendo a marmita para o meu cliente, tá? Vou só lavar a mão aqui, né? Porque a gente precisa também. Aliás, até na nossa última aula, que é uma aula especial, né, para você que é assinante, o nosso último dia na quinta-feira, o Roberto vai falar bastante sobre isso. Então, sobre como vender, como etiquetar, como calcular. Muita gente que está no negócio, que está começando agora, tem muita dificuldade de calcular custo. Então, o Roberto vai dar uma pincelada, né, Roberto? Com certeza, sobre isso, é uma aula super importante. importante. Mas eu quero que assim, né, que as pessoas, eu estou dando sugestões, indicação de receita, mas eu espero que as pessoas mudem. No meu quibe eu quero colocar algo mais tradicional, um tempero, use, tá? Desde que seu público realmente goste disso, não tem problema. Aliás, aí você está colocando requeijão. Posso colocar o queijo mesmo? Um pedaço de queijo? Então, pode, tá? Mas o requeijão ficou maravilhoso. Sabor Eu queria que especial. um dia você provasse, tá? Nós vamos provar, nós falaremos para vocês, fiquem tranquilos. Aline, isso daqui não é um ingrediente, tá? Mas é o seguinte, para as outras massas eu usava o quê? Margarina, tá? Água. Tá? Eu vou, de repente, Mas se você usar a margarina, o que acontece? Não precisa. Tá. Aqui a margarina não tem necessidade. A água é só para não grudar na minha mão e facilitar na modelagem, tá?
Eu vou, de repente, pegar uma porção, vou pesar, e aí vou ver ali a padronização, tá? Como eu estou fazendo recheado, tá? Então, eu vou abrir uma porção de massa. A Rose pergunta aqui, por que você não usou pimenta do reino? Pode usar. É aquilo que nós falamos agora, tá? Cada um vai realmente usar o tempero que achar mais adequado. Pode usar? Com certeza, tá? E a Anaile, ela perguntou se a receita não vai sal, mas o Roberto colocou sal, Eu coloquei sim. sal, sim. Lembra no você finalzinho perdeu, ali, né? Eu coloquei todos os ingredientes e ainda comentei que cuidado porque a sopa de cebola já tem um certo sal. Bem no finalzinho ele consertou o sal tá, ali. Isso. Então agora o que eu preciso? Olha, tenho a massa abertinha e tenho o recheio, tá? Eu tenho que fechar isso, ó. E depois partir para colocar a pontinha do meu quibe. Vamos fazer de novo para todo mundo entender. Aguinha na mão, porção. Aqui a porção também é de 20 gramas para dar a quantidade. Você me ajuda na quantidade, Sim, Aline, tenho por aqui, gentileza? olha, o quibe recheado, o rendimento é 100 unidades. Isso. E a mesma coisa, 90 dias no freezer. Tá? De novo, olha, massa aberta. Agora eu tenho aqui a porção de requeijão. Aqui o requeijão é em torno de 4 gramas, tá? Não exagere, tá? Olha, eu fecho aqui. E agora eu dou o formato. Lembrando que se a Rosemary estivesse aqui, ela ia fazer com a palma da mão. Eu só sei trabalhar com a ponta dos dedos. Quibe pronto. Tá bom assim? Muito bom. Maravilhoso. E aqui está a nossa sugestão para os quibes recheados, tá bom? E aí, agora nós vamos passar Vamos para o pra próximo, que é a próxima. nossa surpresa de queijo com mandioca. Antes eu tenho um recadinho aqui para Diga lá. você, da Maria. Olha só, Roberto. Professor lindo, educado, nota 10, explica muito bem. Poxa vida! Que bom! A proposta é essa, né? Que realmente as pessoas possam compreender, entender e principalmente fazer depois, né? Com certeza, Tá? se jogar, né? É lógico. Ai, Roberto, eu nunca fiz. Joga. Eu também. Você tem que, às vezes, realmente começar. Você tem que começar a fazer. E a partir daí tudo dá certo. Com certeza. Tá bom? Então, essa vamos lá? surpresa de queijo é uma mistura de 2 tipos de queijo, tá? Aí nós estamos aí usando o nosso polvilho, tá? O polvilho doce, nós estamos usando o doce, tá? Então, o doce, ele vai deixar a massa mais naquele sentido da goma, sabe? De quando você morder ali, vai ter a goma, né? Ai, Roberto, eu posso usar o azedo? Nessa receita, eu prefiro o doce. O azedo, ele vai dar aquele aspecto de bolhas dentro, ele vai pururucar, vai fazer o pão de queijo crescer. Não é o que eu quero nessa receita. Eu quero realmente a junção dos ingredientes e deixando aquela gominha ali no final. Perfeito. Tá bom? Então vamos lá, a nossa receita de surpresa de queijo com mandioca. Oba! 500 gramas de queijo meia cura ralado, 500 gramas de queijo mussarela ralado, 300 gramas de polvilho doce, 30 gramas de fermento em pó, 400 gramas de ovos. Isso. Lembrando que aqui eu estou fazendo só meia receita, tá bom? Queijo meia cura. Eu não sei se todo mundo entende o que é o queijo meia cura, mas é aquele queijo mais firmezinho, mais durinho, tá? Notem aqui que eu usei o ralador, mas aquele ralo mais fininho. Isso não estava no script, tá? Eu posso pedir um ralador para vocês depois? Tá na mão ali já, né? Obrigado, viu? Legal. Tá? Quando eu falei da bolinha de queijo, eu uso esse ralo aqui, olha, que é aquele um pouquinho mais grosso.
Aqui, desculpem. Aqui, né? Quando eu estou falando da maravilha, eu usei este ralo aqui, que é o mais fino. Perfeito. Tá? Vocês notem que é um salgado muito difícil de fazer, demanda sim, né? Poxa, Roberto, eu posso então usar o meu processador, já que eu comprei o meu processador, né? E ele tem aquela faquinha. Pode, com certeza. Vamos usar os equipamentos que eu tenho, né? Tá? Roberto, fermento em pó, que coisa é essa, né? É justamente para a massa dar aquela crescidinha e tal, né? Mas eu posso congelar assim mesmo e tal, né? Pode, sem receio algum, tá? Aliás, até falando sobre congelamento, a mesma maneira. Isso. Surpresa de queijo, 90 dias no freezer. Isso. E também um rendimento de 100 unidades. Vocês perceberam que nós colocamos aí uma quantidade partindo de 100 unidades, tá? Então, a partir daí, eu vou fazendo mais, como perguntou a Fernanda, como é que eu faço, tal, né? Então, não é nada difícil depois eu calcular aí a quantidade que eu preciso. Eu conheço muitas pessoas, viu, Aline, que vendem salgados e elas vendem em porções, 20, 25. E essa é um grande truque. Ah, eu quero trabalhar com festas. Mas como é o seu salgado? Como é o seu produto? Tá aí fácil. A pessoa comprou, gostou, ela vai te chamar para fazer a sua festa e o seu evento. Com certeza. Esse é o grande segredo, é você mostrar realmente o que você faz, né? A gente sempre fala que a maior divulgação é o boca a boca. E é o próprio produto, É o né? próprio produto. Tá? Então imagina ali, de repente no começo você vai ter que investir, até oferecer para alguém, né, esse produto e tal, mas é por aí. A pessoa provou, ela vai querer depois o teu salgado no evento dela. Olha, misturei aqui todos os ingredientes, tá bom? O ideal agora é eu levar essa mistura aqui na geladeira, tá? Mas eu vou mostrar para vocês a sugestão aqui de formato, tá? Mas aí eu deixo na geladeira de um dia para o outro? Não, 15 minutos. 15 minutos. É só para gelar, para facilitar a modelagem. Nada mais do que isso, tá? Deixa eu só mostrar a textura aqui para vocês. Fica bem fofinha, bem né? fofinha. Imagina isso aqui depois de frito. Tá? Nós vamos falar de empanamento um pouquinho mais tarde, né? Porém, esse salgado é assim, eu faço e tenho que passar na mandioca. Depois eu explico melhor para vocês, tá? Porque ele tem que ser dessa forma para mandioca aderir, grudar no salgado, tá? Vamos lavando a mãozinha, né? Sempre. E como que eu tenho que saber se eu acerto fazer esse salgado, como que é? Eu tenho que testar a receita. Use aquela pessoa da sua família, que são os mais criteriosos, né? São os críticos, tá? E eles vão te dar o feedback. Realmente é isso, né? Partindo daquele princípio das 20 gramas ou um pouquinho menos, ó, tudo começa com a bolinha. Da bolinha, eu faço um cilindro e achato a ponta. Vamos fazer de novo aqui para todo mundo entender. Mostramos aqui. Você não tem experiência na hora de pegar, eu não sei ao certo a quantidade. Eu posso usar, de repente, uma colher de chá? Pode, uma medida. Uma medida. Tá? Posso mostrar a minha medida? Pode. A Rosemary vai, só que ela vai ter que procurar, tá? A gente trouxe,
mas eu te mostro. Mas uma outra alternativa é você pesa 1, 2, tá? Olha só. E depois você faz... Então vamos lá, vou fazer esse aqui até um pouquinho maior, olha. Notem que quando a massa descansou, eu já tenho uma bolinha perfeita aqui, né? Eu faço um cilindro. E achato as pontas. Olha só, usando então o medidor, para quem não tem tanta experiência, acho que facilita muito. Ó, uma medida, bolinha, Perfeito. cilindro, achato as pontas. E tá aqui, certo? Perfeito. E aí nós queríamos algo diferenciado, então é a mandioca ralada, que a gente vai falar depois, né? Mas eu tenho que, terminei de fazer o salgado, eu já passar na mandioca ralada. Que é para ir para fritar. Para ir para fritar. Se eu quiser nessa receita colocar um recheio, eu posso? Então, vai ser um pouquinho mais difícil, mas até dá, quê? tá? Eu colocaria, vou para a linha de queijos também, tá? Mas nada como um camarão aqui fritinho, que você refogou ali, entendeu? Dá para fazer. Mas por que você acha que é mais difícil? Pelo tipo de Pelo massa? tipo de massa, tá? Mas nada impossível, tá? Ó, a bolinha tá aqui para você fazer, Dá tá? pra fazer. Ou seja, olha, partindo da sugestão da ideia, tá? Nós estávamos falando um pouquinho com a Fernanda a respeito de fazer salgados em máquinas, né? E nós estávamos discutindo justamente isso. As primeiras massas que nós fizemos, ela estava me explicando que realmente dá para fazer na máquina e tudo mais, né? Aqui já não sei, acho que mais difícil, né? É muito molinha a massa e tal, mas é muito rápido de fazer, tá? Eu acho que vale a pena você colocar no seu cardápio esse salgado, viu? Até que eu queria saber das meninas. E aí, qual que é a opinião de vocês? O que vocês estão achando? Por favor, Liliane. Por enquanto eu tô aprendendo muito aqui, tô louca de vontade de provar tudo, né? Mas deu para aprender muita coisa, as massas muito diferentes dos que eu conhecia, tá bem legal. Que Para bom. você que está entrando agora nesse universo, já está abrindo aí um novo É caminho. verdade, que agora eu posso passar a experiência, né? Porque na verdade eu vou comer e mandar. Né? Mas a experiência é sempre bem-vinda. Essa é boa, comer e mandar, Com né? certeza, adorei, viu? E você, Fernanda, conta um pouquinho. Eu tô achando muito legal, cada salgado com a sua dica. Não teve um que passou sem nenhuma dica que eu não tinha ouvido falar Ok, ainda. Então vai tá. acrescentar bastante Que lá. bom. O pessoal do ateliê vai amar. Isso que é Que legal, bom. né, Roberto? Não, é isso. São Por as- exemplo, eu vou dar, desculpe, né, Aline, mas Imagina. assim, eu vou fazer um curso de salgados, por quê? Eu já faço. Mas é uma dica, uma sugestão, uma ideia, tudo aquilo que você puder fazer para inovar, renovar, incrementar, o teu cliente lá na ponta vai agradecer, tá? E ele vai comprar o teu salgado, ele vai querer o teu salgado para o evento dele, para degustar no final de semana e tudo mais. Roberto, ficou uma dúvida aqui. Pode falar. Que você comentou que pode misturar carne de porco lá, Lá no no quibe, quibe tá. com com a outra carne. Isso. Mas como que é isso? Pode usar o bacon se você misturar carne de porco? Como que é Pode, feita maravilha. essa mistura? Por exemplo, se eu fosse misturar 2 tipos de carne, eu faria metade e metade. Uhum. Se são 500 gramas, não, são 600 gramas, né? Então eu uso 300 de carne de vaca, 300 de carne de porco, tá? E aí eu posso colocar aí umas 50 gramas de bacon e fazer o processo de moagem junto. Então imagina um quibe com bacon, vai ficar maravilhoso. Ou seja, olha, eu sei fazer quibe, tá, mas vamos inovar, vamos fazer diferente? Tá? Essa que é a ideia. Entendeu? Inovar, É isso que eu quero brincar. buscar aí, né? Você que já faz salgados e tudo mais, poxa, não está na hora de você dar uma renovada, uma repaginada no seu cardápio, tá? Verdade. E é o que a Fernanda falou também, né? Poxa vida, a massa, o diferencial da massa, poxa, vamos melhorar isso. E falamos também a respeito tem espaço para muita gente ainda, então dá para você vir com um cardápio aí renovado e entrar nesse mercado. Vamos falar um pouquinho então que teremos na nossa próxima Poxa aula. vida! Agora vai ser uma aula assim fantástica. Por quê? Nós vamos fazer um risoles,
tá? Só que esse risoles, a gente buscou o quê? A carne de porco, o pernil. Então, quando você come, ele vai lembrar um sanduíche de pernil. Olha que delícia, tá? E aí, nós vamos fazer também um salgadinho que tem milho na massa. Ai, que delícia. Tá? Então, notem, são várias sugestões aí. Lembrando que nós vamos empanar e fritar todos os salgadinhos de hoje, Que né? delícia. Muita coisa boa ainda pela frente. Muito obrigada, Obrigado. Roberto. Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de número 2 do curso Salgadinho para Festas, Fritos e Assados. Educar. Sucesso é aprender sempre.